colocar. Esse projeto chegou aqui na Câmara muito antes da eleição, né? Esse projeto está aqui, não é de agora, não. Não chegou pós-eleição, Edmilson. Já chegou, aqui ó, dia 2 de agosto foi dada a entrada ali. Ele já constava aqui nos anais e eu já falava sobre essa proposta, sobre essa propositura. Aqui o projeto em si, 2.243, ele tira a taxa do TSU, ele extingue ela na taxa de serviço urbano. Isso, a primeiro momento, seja positivo, que vai baratear o valor final do IPTU para o contribuinte. Isso em primeiro momento. Mas quando você passa a dobrar o projeto, quando você pega ali do artigo 3º do zoneamento, e até mesmo da lei primária, que é a lei 1459, Benildo, quando a gente pega ela, que ela é de 2010, né, essa reformulação da lei, nós encontramos na parte de tabela, vereador Josimar, na primeira zoneamento fiscal, o que o prefeito fez? Ele alterou. Na primeira lei, que é a 1459, ela dava por percentual do UPF. Por exemplo, uma classe A territorial do zoneamento fiscal número 1 daria 120% no UPF. Ele não estava limitando, vereadora Cássia, a quantidade de UPF por residência. Ou seja, ali estava se colocado porque o fiscal ia lá, verificava as melhorias e benfeitorias, enquadrava dentro da legislação e tirava o valor do IPTU, que é o que não faz aqui, né? Que já se torna ilegal no começo, porque ele tem que fazer a vistoria, porque obras têm alterações. Do mesmo jeito que quando vai pedir para tirar uma taxa do CREA, lá um ART de construção, e precisa ter o aval da prefeitura, naquela hora ali já é qualificado a residência, o imóvel, com as melhorias feitas. Isso é justo, é o que não fazem. Isso é o primeiro momento, já é irregular por ali. No segundo ponto, tem uma tabela na lei antiga, que ela fala sobre a conservação, manutenção, limpeza e essas averiguações. Então lá ele já coloca também a taxa de percentual por desconto de IPTU. Mas dentro do mesmo quadro de regulamentação, na tabela 11, eles pedem o volume de lixo produzido comercial, e aí ele taxa o UPF. Ou seja, aí ele coloca a metragem de terreno, não o volume de lixo produzido, em UPF, o que se torna ilegal também, no meu ver, porque você não está pagando por aquilo que você está consumindo ou você está gerando de lixo. Então, na minha opinião, isso vai encarecer, esse projeto hoje encarece, quando ele fixa na primária lá a quantidade de UPF. Hoje um UPF está quanto? R$60? R$60. Então eu pego um territorial classe A, Benildo, aqui, 4,80 UPF vezes o metro de terreno, Cássia. Não é a benfeitoria, se o cara tem rua asfaltada, água, saneamento, esgoto, se ele tem calçada, o que ele tem lá? É arborizado? Não é? Se enquadra no IPTU verde ou não enquadra? Não, é a metragem. Um terreno de 15 por 30 vezes a quantidade de UPF em reais, Benildo. Aí fica até estranho, vereador Josimar, aqui não deixa bem claro, se eu vou multiplicar pela quantidade de UPF ou em reais. Porque nós falamos de unidade padrão fiscal, ali nós estamos falando num número fictício, né? 4 UPF, o que é 4? Fosse R$4, tudo bem, mas nós estamos falando em 4 UPF, sendo cada UPF R$60, vezes o metro quadrado de terreno do imóvel. O que é? Um IPTU de 400 pau, ele pode ir para R$2.000 aí, 1.600. Aí eu vou lá para a tabela, vereador Benildo, de desconto. Se o meu terreno, que terreno que é? Qual o tipo de terreno que eu tenho aqui? Na lei anterior, ele falava sobre a área de brejo, as demais áreas. Quando você pega, se a casa é de madeira, está aqui, ó. Tá aqui. Padrões de edificações. Classe A, padrão precário, rancho ou ruína. Unidade 1, 2,8 UPF vezes o metro quadrado edificado. Ou seja, 2,8. Então vai dar 6 dá 12, dá R$160,8, que vai dar mais uns quebradinhos, chega a R$200, vezes o metro quadrado.
Aí você tem um terreno de 15 por 80, não, uns 300 metros. 200 vezes 80 dá quanto, mais ou menos? É o valor do IPTU. Aí você vai para a tabela do desconto para ver se tem 10 a 15% de desconto. Não se levou em consideração a rua, a iluminação pública, os melhoramentos do cidadão e o classificação de zoneamento, Cássia, que eu acho mais injusto, que no Paraná, eu falo assim porque eu conheço a lei do Curitiba, quando eu estava analisando essa questão desse projeto, para me ter uma base de uma ideia do que votar. No Paraná, ele se classifica pela questão de escola, questão de rua, asfalto, iluminação pública, ele coloca por área de ruína, brejo, tudo mais, de valorização do imóvel. Um exemplo, se você pegar um imóvel ali, Benildo, que paga R$600, para concluir, para não tomar seu discurso, vereador, para concluir, se você pegar um imóvel aqui, que está pagando R$400 de IPTU, e essa casa for à venda, ela vai por R$200 mil, um exemplo. Se você for lá e perguntar para ele, falou assim, a base de cálculo sua sobre o imóvel, tá quantos mil aí que você está vendendo o imóvel? 200 mil. Qual o valor venal dessa propriedade sua? Você vai lá ver, tá R$10 mil. Ou seja, a prefeitura não está arrecadando nem na venda do imóvel e muito menos na questão do IPTU lá do cidadão. Ou seja, o imóvel, venda de imóvel imobiliária é lucro aqui total, vereador. Então eu só queria colocar isso, Benildo, para mim ficar bem claro e posicionar o meu voto aqui dentro e acompanhando o seu raciocínio, que Vossa Excelência foi fidedigno quando puxou esse debate, que o meu voto é contrário. Só para então fechar aqui, senhor presidente, a minha participação aqui. Vereador Nilson, você tem 10 segundos para o senhor falar aí, vai lá. Só um segundo só. Vereador, e se você for analisar esses aumentos que estão falando aí, muitos terrenos que estão aí, que estão perante o município está irregular, todos eles estão pagando IPTU. Está cobrando IPTU, IPTU caro de terreno que está considerado como irregular. Então não poderia nem estar cobrando IPTU desse terreno. E está vindo a conta absurda desse terreno. Eu mesmo tenho um terreno ali que estou pagando a conta alta dele. Então, quer dizer, tem que rever isso, tem que cortar muita coisa de si, não aumentar. Senhor presidente, eu gostaria da gentileza do senhor de ceder um espaço aí para nós ouvir o vereador Tonhão. É um tema bastante dinâmico, bastante polêmico. Eu gostaria de ouvir o nobre vereador. Obrigado pela parte, senhor presidente. Eu só gostaria, senhor presidente, de comunicar a Vossa Excelência que esse projeto, dessa natureza, antecipadamente eu antecipo o voto que eu voto contra. Agora, pedir a Vossa Excelência também para ser estudado melhor, caso a Vossa Excelência tiver um entendimento de retirar o projeto e a gente discutir melhor. Porque não dá, do jeito que está aqui, tem que votar contra. Até porque a população não aguenta mais pagar o pato. Lá as pessoas fazem as coisas erradas e quem paga o pato é o contribuinte. E aí não tem como votar a favor. Então, se a Vossa Excelência tiver o entendimento de retirar, não precisa discutir mais o projeto. Pela ordem aqui, presidente, eu não vou ser a favor nem contra a questão de retirada, não. Eu só digo uma coisa, não vai mudar nada tirando ou não tirando isso aqui. Só vai atrasar mais a decisão sobre uma propositura, porque, veja bem, Tonhão, alguém aqui tem alguma melhoria para esse projeto? Vamos apresentar uma emenda nele aqui, já alterando essa questão da cobrança. Se nós fizéssemos aqui uma emenda, por exemplo, direta, dizendo que o IPTU será taxado nas melhorias e benfeitorias da unidade que vai ser cobrado o IPTU, seja rua, asfalto, água e esgoto, viu, vereador Benildo? E iluminação pública, as benfeitorias obrigatórias que o poder público tem que colocar lá para o cidadão, né? E a melhoramento, aí sim já ficaria positivo o projeto, porque ele pagaria o valor real do que ele tem, porque vai chegar numa rua aí que o cara não tem nada, aí você vai colocar o IPTU, 4 UPF vezes o metro do terreno dele, aí ele tem um terreno grande lá de 15 metros por 40, meu querido, você vai comprar a casa dele no IPTU. Para encerrar aqui, senhor presidente. Não adianta também a gente colocar emenda aqui nessa Câmara, quando chega na Prefeitura, nossa emenda não tem valor, igual o projeto dos funcionários públicos. Senhor presidente, eu queria que garantisse a minha palavra aqui, para encerrar a minha fala aqui, aí o senhor distribui as falas para os demais vereadores. É assim, então esse projeto eu levantei aqui, porque eu quando li ali a ordem do dia,
Parece uma pegadinha, que muitas vezes a palavra é tão técnica, a gente não percebe o que está sendo colocado no ordem do dia. Então, entrei em contato com a Secretaria Legislativa e famigerado aumento do IPTU, que está aqui pronto para ser votado, e a gente não pode aceitar. Só para contribuir também, quando o vereador José Augusto, que é uma pessoa bastante técnica, ele fala em UPF, para deixar bem claro, é a Unidade Padrão Fiscal. Isso é estabelecido pela Secretaria de Finanças do Estado, que cada ano pode elevar esse valor. Hoje está estipulado R$ 61,09 cada UPF. Mas o ano que vem, o governo pode editar uma medida lá, vereadora Cássia, e subir para 70, 80 UPF. Se for nessa base aí, Tonhão, é melhor o cidadão entregar a casa para a prefeitura, que não vai dar conta de pagar mais IPTU não. Então, eu sou categoricamente contra esse projeto aqui hoje. Se puder retirar, retira, mas se não quiser retirar, eu vou votar contra, que não dá para jogar aí o pagamento desses impostos para a nossa comunidade jaurense. Eu sou contra nesse momento. Senhor presidente, no mais agradeço o senhor pela colaboração aqui e pela gentileza. Muito obrigado, boa semana a todos. Obrigado, nobre vereador Benildo. Esse projeto eu vou retirar aí de pauta, vamos discutir mais, vamos botar em emenda mais, que venha favorar a população do município de Jaru. Então, o projeto, nós não vamos colocar em votação. Só a título de esclarecimento. Vamos continuar no grande expediente. Algum vereador quiser escrever no grande expediente? Pode ser eu, senhor presidente. Com tempo de até 10 minutos, nobre vereador José Augusto, por gentileza. Vou aproveitar aqui do grande expediente aqui, só para concluir sobre esse IPTU aí, senhor presidente, e colocar da seguinte forma. Eu fico preocupado quando eu olho uma matéria dessa daqui dentro e eu não consigo ver quais os critérios. Vereador Valdeci Orlandini, por exemplo, Vossa Excelência é o proprietário também, um conjunto ou sócio, eu não sei, de um loteamento, exemplo, no município de Jaru. Nós tivemos vários, Bela Vista, Orleans, Savana Park, né? Então, vários conjuntos aqui habitacionais, né, que saiu aqui, são residenciais ou loteamentos e tudo mais. Aí eu te pergunto para o senhor e para qualquer outro aqui dentro, se tiver alguém aqui que me instrui, já me orienta meu voto. Como os inteligentes que criaram esse projeto me zoneou o município e quais os critérios de zoneamento que eles criaram para criar a zona 1, a zona 2, a zona 3, a zona 4, a zona 5, 6, 8 e por aí vai. Quais são os critérios, vereador? Classe A é rico ou é pobre? Primeiro, esse é um quesito. Queria saber se foi de rico e pobre, classe A. Classe B, de média, média alta e média média. Classe C, baixa baixa ou baixa média, ou como é que seria? Não, eu queria entender como é que você tipificou e zoneou o município. Não, eu vou zonear o município por melhorias, ou seja, o centro de Jaru tem asfalto, tem calçada, tem água, tem esgoto, é todo edificado e é bonito, porque tem tudo construidinho certinho, padrões modernos e tal, tudo em alvenaria. Zona 1, essa eu vou usar esse tipo. Zona 2 seria a que tiver 50% de casas em alvenarias e casas de madeira com asfalto ou sem asfalto, com calçada. Ah, tem asfalto sem calçada. Aí eu vou classificar com a categoria B. E a categoria C é sem asfalto nenhum. Não tem asfalto, não tem calçada, não tem nada, e tem água, mas tem água, tem esgoto, e o bairro não tem brejo, as moradias mais medianas, independente se tem 80% dela em madeira. E a zona D vai ser aquelas que é só madeirite mesmo, casa de madeira, sem nada e sem água também, que nós temos situações como essa. Igual nesses últimos 5 anos nós conseguimos trazer água para o setor 8 e conseguimos ligar até para as casinhas do Minha Casa Minha Vida, que está lá no Primavera. Também está lá. Ou seja, nós avançamos nisso aí, que foi lá naquela época da votação em 2010, Orlandinho, 2010, 2011, que foi naquela primeiro mandato nosso, que foi a votação, ao menos do meu, né? Na primeira votação que nós tivemos da concessão de 30 anos. Lá nós colocamos quesitos como esse e a CAERJ cumpriu a parte dela e o governo do Estado. Então, quer dizer, partindo desse princípio, eu entenderia o zoneamento fiscal, viu, vereador Benildo? Agora, fora disso, eu não entendi como é que vai zonear, por qual o tipo de critério escolhido, qual o tipo de avaliação escolhida. E ficaria uma pergunta assim, vereador presidente Chamarelinho. O loteamento residencial, o Primavera não,
o construído lá pela João de Barro, lá na 27, 2 quilômetros dentro da linha, lá. Como é que ele fica, o Josemar? Como é que ficaria a Cássia, os vereadores? Ele se colocaria em qual zoneamento? Qual classe? A, B, C ou D? Qual zoneamento? 1, 2, 3, 4, 5, qual zoneamento que ele entra? Está fora da cidade, fora do perímetro urbano, área de expansão urbana, porque nós estamos legalizando tudo aqui, então tem que enquadrar ele. Ele vai ter que pagar IPTU também. Então, quer dizer, tinha que ter algum critério, né? Eu acho que não levou em consideração os programas sociais aqui do Minha Casa Minha Vida também para enquadramento. Então, veja bem, eu não posso pegar uma lei de um local aí, copiar ela e trazer aqui, dar uma melhoradinha conforme a realidade urbana e tudo mais e implantar aqui, não. Eu queria ver como é que ficaria essa questão aí dentro. E eu queria saber como é que chega a uma residência aí, por exemplo, de 6 UPF, vezes o metro quadrado. Vamos supor que o terreno dá 400 metros quadrados. Como é que fica a matemática lá? Eu multiplico por UPF vezes o metro quadrado, ou o valor do UPF vezes o metro quadrado, ou vezes centímetro? Vai ter que... né? Como é que ficaria isso aí? Então, é meio duvidoso isso aí. Eu acho que não se tem como votar. E se for votar um projeto dessa natureza aqui dentro, tem que fazer algumas adequações, alterações, algumas emendas aí dentro, discutir melhor. Eu ficaria até mais feliz, que eu falei isso na época da eleição, que ele rodou isso aqui, eu até chamei a atenção para que nós pudéssemos votar aquele projeto lá, naquela ocasião também. Não demorar não precisa demorar. Eu acho que nós temos que discutir. E começando por audiência pública, que o povo participa, que as associações, e eu vou falar aqui do Conselho da Cidade. Eu não lembro disso aqui, não passou no Conselho da Cidade, o vereador Benildo. Né? A Câmara, nem né? O Conselho da Cidade não analisou essa questão do valor do IPTU, progressivo, retroativo, ou qualquer forma que tenha colocado o IPTU. Eu estou lá no Conselho da Cidade, junto com o vereador Benildo lá, acompanhando. Voltou o Conselho da Cidade agora, depois de anos parado, depois da briga dos loteamentos, né? Voltou agora ativa, está torta, está funcionando 100%, está na ativa, e esse propósito como essa também tem que ser ouvido o Conselho da Cidade, para que as partes interessadas, como as associações de bairros, de moradores, de outras entidades, possam também se manifestar referente a uma proposta dessa natureza. E também a mesma forma dos proprietários de loteamentos que estão em andamento na cidade, que também se manifestar referente a isso.